Alô, boa noite, olha nós aqui outra vez. Estou em edição extraordinária, mas vou chamá-la de edição travês. Lembra aos amigos que ainda é 22 de março de 2023, canal Professor Belém em edição extraordinária. Isso porque os mercados estavam na expectativa do que sairia da reunião do Fed, que foi comunicado hoje à tarde. Bem, o mercado esperava a possibilidade, quem sabe, talvez, do Fed não aumentar mais as taxas de juros, e outra parte do mercado esperava que sim, que houvesse um aumento de 25 pontos para salvar o dólar. Já falo sobre isso. A edição extraordinária também pela razão de que a Bielorrússia, a partir do seu ditador Lukashenko, disse que a Rússia dará uma lição no mundo. O negócio das bombas sujas, ou as bombas com urânio empobrecido, como estão chamando os ingleses, está repercutindo e muito. Muita gente no leste europeu está furiosa com essa história, porque sabe que não é apenas provocar o urso. Isso é dar choquinho no urso, não é mesmo? Também a Coreia do Norte falou que isso significará uma declaração de guerra aos moldes nucleares. Mas o que disse Lukashenko foi o seguinte: o presidente da Bielorrússia, deu agora o Daily Mail, Alexander Lukashenko, alertou hoje que o Reino Unido terá uma resposta terrível, que será uma lição para todo o planeta, se a Grã-Bretanha enviar munição de tanques, munição contra tanques, com urânio empobrecido ou envelhecido ou bomba suja para a Ucrânia. Precisamos nos afastar dessa loucura, ele disse. Assim que essa munição explodir nas posições das tropas russas, teremos uma resposta, ou o mundo verá, uma resposta temerosa. Será uma lição para todo o planeta, disse ele, disse Lukashenko, que permitiu que as forças russas, diz o Daily Mail, usassem a Bielorrússia como plataforma do lançamento para seu ataque à Ucrânia. A Rússia, disse também Lukashenko, não tem apenas urânio empobrecido. Temos que diminuir essa tendência de escaladas no conflito e avançar para uma solução pacífica, porque a Rússia, ele não disse com essas palavras, as palavras são minhas, tem, como disse amanhã, aliás, urânio bem jovenzinho e não se importará em usá-lo caso a Grã-Bretanha decida realmente enviar essas bombas sujas para a Ucrânia. O mundo enlouqueceu de vez, não é mesmo? Por falar em mundo enlouqueceu de vez, vejam que interessante essas imagens. Isso aconteceu depois que imagens espetaculares mostraram um par de bombardeiros americanos B-52 em uma missão sobre a Europa, com outros aliados da OTAN, em uma demonstração de força da aliança militar, disse o Daily Mail. Ou seja, depois que a Grã-Bretanha anuncia que vai enviar bombas sujas para a Ucrânia, B-52, que levam ogivas nucleares, bombas com ogivas nucleares, fizeram um desfile para mostrar força. Isso não é mostrar força. Todo mundo sabe que a OTAN está até aqui de bombas atômicas. Isso é preparar o terreno, claro, para um conflito nessas dimensões catastróficas para a humanidade. Repito, o mundo enlouqueceu mesmo. Muito bem, meus amigos, então em relação à declaração do Fed, é que ele aumentará sim a taxa de juros em 25%, mais um aumento de 0,25%, o que no total eleva a taxa de juros para entre 4,75%, e 5%, a maior, a mais elevada desde 2017. Bem, se por um lado isso pode sim controlar a inflação, como diz o pessoal lá do Fed, como JP, Jerome Powell, por outro lado pode criar mais problemas em cadeia para os bancos. Eu sei que está quase proibido falar nesse assunto, mas é isso, para segurar o dólar, para segurar a inflação, o velho problema apresentado pelo Silicon Valley agora vai se repetir em outros bancos.
O Silicon Valley foi salvo? Sim, foi salvo porque era o banco da companheirada, mas provavelmente nem todos os outros sejam bancos da companheirada, não é mesmo? Bem, o RT News diz exatamente isso. Nos últimos 12 meses, a inflação atingiu a maior alta em 40 anos e finalmente, segundo o Fed, começou a cair, mas todo esse aperto da política monetária está ligado aos problemas que agora serão causados no setor bancário. Pode vir por aí, sim, uma crise internacional bancária, diz o RT News. A questão das taxas se tornam questões de calibração e isso provavelmente manterá os mercados em dúvida, escreveu o estrategista da Wells Fargo, Scott Warren, em nota na quarta-feira sobre como o Fed se comportará nos próximos anos. Efeitos desinflacionários de tamanho desconhecido sobre as recentes falências bancárias provavelmente inviabilizarão os planos de políticas anteriores do Fed para 2023. Já os economistas da Goldman Sachs, face à crise bancária iniciada com a falência do SVB, disseram no começo da semana que o estresse no sistema bancário é uma preocupação mais imediata para agora e por isso esperavam até a reunião do Fed de hoje que o Fed não fizesse a sua 9ª subida consecutiva na taxa de juros de 25 em 25 pontos. Pois é. Muito bem, então vejam, isso já afetou o mercado das criptomoedas, tá tudo em vermelho aqui. O Bitcoin, até o momento em que estou fazendo esse vídeo, já caiu aqui 3,3%, mas minto, ele já tinha caído 4 e alguma coisa. Antes de eu fazer o vídeo, tinha caído em 4 e alguma coisa. O Ethereum caiu 3,9%, pode cair mais. Isso quer dizer o seguinte, esse é um mercado extremamente volátil. Imaginou? Você coloca R$100 de manhã, compra, né? R$100 em criptomoedas de manhã. E quando vai ver à tarde, aqueles R$100 já estão aí na casa dos 60. Pois é, e podem cair mais. Mas também tem outro lado da história, né? Amanhã, de repente, você colocou 100 hoje, amanhã você está com 140, 160, não é mesmo? É muito volátil. Haja coração. Resumo da ópera. Esse desfile, esses voos dos B-52 pelos céus europeus, mais a taxa de juros, aumenta a taxa de juros do Fed e também a infeliz ideia da Inglaterra de enviar bombas sujas para a Ucrânia se interconectam de alguma forma. Sim, porque a economia norte-americana dá sinais de grandes turbulências pela frente, arrastando todos os países aliados consecutivamente, né? Por outro lado, existe também o temor da formação de um superbloco liderado pela China, com China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita e, quem sabe, Indonésia, sem falar de alguns países africanos e outros da América do Sul com muitos grãos. Isso, evidentemente, já tem assustado o bloco ocidental. As taxas de juros elevadas, a tentativa desesperada de salvação do dólar, porém com possibilidade de quebradeira de bancos, é claro que tudo isso repercutirá cada vez mais em negociações bastante difíceis no âmbito da diplomacia, com o bloco que está assustando. Então, de repente, o que já aconteceu com a Rússia no passado, quando não tinha dinheiro, mas tinha muitas armas, a demonstração de força, a exibição de músculos, era uma tentativa de intimidar o bloco ocidental, que naquela época era forte. Pois é, não seria o caso agora de pensar que, de repente, esses malucos lá de Washington, do Fórum Econômico Mundial e por aí vai, não estejam pensando que é hora de criar pelo menos um conflito regionalizado, com uma dramaticidade sem precedentes na história, para depois reiniciar toda a economia, etc. e tal. Só pode ser porque as coisas realmente estão escalando. Haverá resposta, disse Lukashenko. A Rússia dará uma lição ao mundo.
não é recomendável duvidar. Aquele pessoal lá não está brincando, não está mesmo. E não teme essas demonstrações de força da OTAN, principalmente depois que Xi Jinping passou horas e horas e horas conversando amigavelmente com Vladimir Putin. Cenas eletrizantes para os próximos capítulos. Até amanhã, se Deus quiser.